Semana passada eu não apareci, mas agora eu estou de volta para falar sobre o episódio 7 de Fundação. Quem está acompanhando aqui o canal e as nossas outras redes sociais, principalmente o Instagram, viu que a gente está fazendo uma grande cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é uma espécie de festival que acontece todo ano aqui em São Paulo. A gente sempre cobre esse festival, só que dessa vez a gente está fazendo uma cobertura ainda maior. Então siga a gente nas outras redes sociais. Tem críticas vindo aqui pro YouTube, mas muito mais críticas lá no Instagram. Eu tô fazendo diariamente nos stories, comentando cada um dos filmes que eu tô indo, nas sessões que eu tô indo e tal, então tá bem legal essa cobertura. E por causa dessa correria, eu não consegui fazer vídeo do episódio passado, do episódio 6. Mas eu acho que não vai ser um grande problema, porque dá pra juntar os dois, né? Episódio 6, episódio 7, dá pra falar dos dois de uma vez só, já que esse é uma continuação direta de todos os eventos que aconteceram no episódio anterior. Eu diria até que o episódio 6 é, pra mim, um dos mais fraquinhos da temporada. Então, vamos juntar com o episódio 7, falar dos dois de uma vez só, focando mais, claro, no episódio 7. Eu acho que o episódio 7, finalmente, ele consegue encontrar um bom ritmo a partir da montagem alternada, que eu já critiquei anteriormente. Nos primeiros episódios da série, o que a gente tinha? Foco num núcleo, a gente acompanha tudo o que acontece naquele núcleo no episódio, vamos para outro núcleo, acompanhamos tudo daquele núcleo que acontece naquele episódio. A partir, se eu não me engano, do episódio 4 ou 5, a série começa a trabalhar a montagem alternada, ou seja, um núcleo, outro núcleo, esse primeiro núcleo de novo, o segundo núcleo, alternando as duas durante todo o episódio. Só que eu tinha comentado anteriormente que eu não estava gostando muito de como essa montagem alternada estava sendo trabalhada, justamente porque ela, em muitos momentos, rompia com a tensão de um desses núcleos. Aqui, finalmente, nesse episódio 6, eu acho que a montagem alternada ela funciona muito melhor, ele consegue articular bem esses três núcleos que a gente está acompanhando, na verdade 4 núcleos, né, que a gente está acompanhando, sem com que tenha nenhum corte muito brusco em nenhum desses núcleos. É muito mais fluido como ele vai passando de um núcleo para o outro. E sim, agora a gente tem 4 núcleos aqui presentes, alguns que eu gosto um pouco mais, outros um pouco menos. Então a gente tem agora o Cleon, digamos, adulto ali, né, o Cleon segundo da linhagem, ou segundo nessa linha de clonagem, né, da tríade, que está sendo questionado o seu poder ou a sua posição como imperador e tal, por não ter uma alma. Essa é uma discussão que eu gosto bastante. A gente tem o segundo núcleo do Cleon mais jovem, que a gente vê como ele é diferente dos outros Cleons. Então, o que eu comentava, como cada um desses clones tem algumas peculiaridades e qual seria o plano de contingência do Império para caso isso acontecesse de uma forma mais grave, digamos assim. Gosto desse segundo núcleo também. A Gal aqui a gente tem ela mais uma vez, e eu venho falando todas as semanas que eu vejo isso como a criação da segunda fundação, e começa a ficar mais claro isso na série, já que eles falam pela primeira vez claramente que ela deveria fazer parte do plano para a primeira fundação. Então, a partir do momento que você chama a fundação em términos de a primeira fundação, a série começa a dar os indícios de que há uma segunda fundação, quem lê o livro sabe disso, e a gente tem o quarto núcleo, que deveria ser o mais importante, que é o envolvendo a Salvor Hardin, mas que eu confesso que é o que menos tem me interessado, apesar de ser o único que seguiria a linha principal do livro, digamos assim, né? Porque isso da Gal não acontece dessa forma, nem perto disso. Todo esse envolvimento que a gente tem com os imperadores, com o Império, a gente também não vê nos livros. Então, na minha opinião, a série ela está acertando mais naquilo que não tem uma base e que está sendo construído do zero aqui, do que naquilo que é a base do livro. E é muito curioso que em alguns momentos a série parece entender muito Asimov e em outros momentos entender muito pouco Asimov. Eu diria que o entender muito pouco Asimov aqui, que envolve principalmente as resoluções a partir da ação, eu acho que é mais uma tentativa de atrair o público que não conhece a obra original ou que poderia achar muito chato tudo ser uma pegada mais sci-fi, cerebral e tal. Enquanto isso, essas criações novas do zero, que envolve clonagem, que envolve androide, inteligência artificial, isso não tem tanto em Fundação,
mas é algo que vem muito do Asimov das outras obras. Então eu fico sempre com esse gosto meio agridoce, digamos assim, ao assistir aos episódios, porque tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que me parecem muito Asimov, tem outras que nem tanto. Vamos começar pela parte do Imperador envolvendo a religião. Eu vou voltar em um assunto que eu já tinha comentado anteriormente e puxar de novo o livro Sapiens, que é um dos meus livros favoritos. Sapiens fala que uma das coisas que une a humanidade, torna diferente o Homo sapiens, e a gente se desenvolveu como sociedade a partir disso, é a criação de coisas imaginadas, de sociedades imaginadas, e entre elas tem uma das coisas que é a religião. Ou seja, a religião ela é capaz de unir pessoas a partir de um ideal, a partir de algo em comum. Então eu posso não conhecer uma outra pessoa que está do outro lado do mundo, mas a gente tem os mesmos gostos ou a gente tem as mesmas religiões, a mesma religião, e a gente acaba se unindo a partir disso. E aí a gente tem construções de impérios, e por isso os impérios eles precisam da religião do lado deles. O imperador ele precisa ser alguém aceito como algo divino, alguém que deve estar naquele poder, alguém que foi indicado por Deus para aquele poder. E quando a gente tem o império aqui começando a romper com a religião, ou a religião, né, a líder religiosa ali, tendo muitos seguidores que começam a questionar o direito daquele imperador de estar no trono, a gente vê como, mesmo que as pessoas não conheçam exatamente essa líder, como ela consegue manipular muitas pessoas, ela consegue manipular uma massa e questionar o poder do imperador. E eu acho que nessa briga tudo tende a ser o imperador perdendo, né? O imperador ele precisa que as pessoas acreditem que ele está naquela posição de poder, que ele tem todos aqueles privilégios, que ele comanda todo mundo porque ele foi escolhido por Deus ou ele foi escolhido por alguma santidade para ele estar naquela posição. Quando a gente tem o questionamento aqui dessa posição do imperador, ele perde uma das suas bases centrais para estar naquela posição de poder. Algo que não está no livro, mas eu acho uma discussão muito, muito, muito interessante e que até conversa com os dias de hoje, onde a gente vê muitos líderes populistas usando a lógica de ser uma escolha de Deus, ser o Messias para estar naquela posição. Então eu acho que é uma conversa muito interessante que a série faz e nessa disputa, volto a dizer, Cleon, você tem tudo para perder. É uma das coisas que mais me interessa, talvez no momento que mais me interessa aqui na série até o momento, e eu volto a falar de Sapiens como você une as pessoas a partir de uma ideia, pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca se viram, mas que se unem em torno de uma ideia. Gosto de como eles estão trabalhando isso muito bem. Vamos para o segundo núcleo, que é o do imperador mais jovem. Eu já falei anteriormente sobre a diferença entre cada um dos imperadores e tal, eu gosto de como a série faz isso. Não sei se eu gosto muito do uso de algumas muletas que a série faz. E a principal muleta de todas a narrativa é o uso de romances. Com o romance, por que você usa o romance? Então, por que a gente tem o romance do imperador mais jovem agora? Por que a gente tem o romance da Gal ali com o outro personagem que eu esqueci o nome? Por que a gente tem o romance da Salvor Hardin com o outro personagem que eu também esqueci o nome no caso? Eu só lembro dos personagens que tem no livro. Por que você cria esses romances? Porque a partir do romance você usa esses elementos, você usa essa dramaticidade para desenvolver o outro personagem. Então o romance da Salvor Hardin não é para desenvolver os dois, mas para desenvolver a Salvor Hardin. O mesmo com a da Gal Dornick, e principalmente aqui com o do Imperador. Você usa o romance como uma muleta para esse Imperador mais jovem falar sobre os sentimentos dele, para a gente conhecer esse personagem. Funciona? Funciona em parte. A gente conhece esse Imperador, a gente entende os dilemas dele, a gente entende a prisão que ele vive, a posição de dificuldade, todos os empecilhos que ele tem, digamos assim, de querer levar uma vida diferente, mas estar preso pela genética dele, por ter sido criado e tal. Mas há soluções mais inteligentes ou mais difíceis até
que não a de você usar uma muleta. Então eu fico meio dividido, eu acho que esse romance até funciona aqui, mas por ser o terceiro já na série, a terceira vez que a série faz isso com uma pequena muleta narrativa, aí eu fico um pouco mais dividido. Já em relação ao arco da Gal Dornick, eu gosto de algumas coisas, eu gosto dessa aparição do Harry como se fosse um holograma e tal. Eu acho que isso é até para satisfazer um pouco os fãs do livro, porque quem lê o livro sabe que essas aparições do Harry vai ser justamente no cofre ali, né? O cofre que ele aparece em cada uma das crises Seldons e tal, e não teve isso na série até agora, então eles usam essa aparição do Harry em um holograma que sabe tudo, consegue conversar e tal, e tem algumas coisas interessantes até. Essa mudança, como a Gal, ela se envolve e acaba mudando o plano e tal. O meu único problema com toda essa sequência, que no geral eu gosto bastante, é mais uma vez você colocar quase elementos sobrenaturais para explicar algumas coisas. Aqui a gente tem a Gal como uma personagem presciente, né, que vê o futuro e tal, e a gente já tinha tido na série também a Salvor Hardin tendo algo que não é tão explicado, mas quase como se fossem poderes sobrenaturais. Ela é a única que consegue se aproximar do cofre e tal. Eu não sei se eu gosto dessas escolhas. Eu gosto de ver Fundação como algo bem ficção científica, principalmente nesse começo, sem nada de muito sobrenatural, porque a gente sabe que lá na frente vai ter, para quem lê o livro, a figura do Mulo, que vai ser justamente esse mutante, né? O ponto fora da curva e o que ele vai causar por ser um mutante. Quando você coloca esses elementos sobrenaturais aqui no começo, no que deveria ser resolvido na base da inteligência, eu acho que você pode enfraquecer lá na frente. Eu já estou indo lá pra frente, né? Pra quem lê o livro sabe, mas eu acho que a série pode enfraquecer uma figura que depende disso para ter a sua força. Então, fico com um pouco de medo desses poderes, digamos assim, sendo colocados antes da hora, mas vamos ver como a série vai resolver. E indo para o arco da Salvor Hardin, que eu acho que é o arco mais claro, né, mais evidente, eles explicam aquela nave que tá ali perdida, o que aconteceu, porque ela foi para lá e tal, qual é o plano de Anacreon, tudo isso está muito bem explicadinho na série. E eu começo a pensar, não gosto muito de como eles resolvem muitas das coisas, então tudo vai ser sempre na base da ação e muito pouco cerebral. A gente precisa se livrar deles. O que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar cientistas aqui para lutar. E eu não tenho gostado muito das cenas de ação também da série, mas eu começo a ficar um pouco mais esperançoso, que eu acho que a série ela vai por um caminho diferente nesse arco da Salvor Hardin, um caminho que eu não gosto tanto, mas eu vejo que a série ela começa a voltar para aquilo que o livro tem em sua essência mais para frente. Então é como se ele fosse dar uma volta por conta própria e chegar mais ou menos, claro que não no mesmo lugar, mas mais ou menos no mesmo lugar. Continua sendo o arco que eu menos gosto, e muito disso é por essa segunda muleta, digamos assim, a segunda muleta narrativa, que é ao invés de resolver as coisas na base da conversa, na base da inteligência, que é a base do livro, a essência da obra do Asimov, e a Salvor Hardin ela vai resolver justamente essa crise com Anacreon em um lugar parecido, mas na base do tá bom, olha o que eu tenho aqui, olha o que, se vocês fizerem isso, olha o que vai acontecer, que é até o lema, né, lá do Salvor Hardin no livro, que é a violência é o último refúgio dos incompetentes e tal. E aqui a série meio que ignora isso porque a ação vende para o público, então vamos colocar algumas cenas de ação para a série ficar mais divertidinha. Não sei se é o melhor caminho aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando dos meus comentários, se vocês estão gostando ou não. Eu vejo muita gente que não leu aos livros gostando bastante da série, e quem leu aos livros bem mais dividido. Então comentem aqui embaixo pra gente poder trocar essa ideia, o que vocês acham que vai acontecer e tal. Semana que vem, prometo, estarei aqui de novo, não vou mais falhar com vocês. Por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, siga a gente nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, para ver a nossa cobertura. Por hoje é isso e corta.